Vamos lá. Conselho Nacional de Justiça. Questão número 1. Analista judiciária, área administrativa, questão de 2012. Você está vendo que não é uma questão de 1900 e vovozinha virgem, 1900 e Guaraná com rolha. Não, é uma questão atual de 2012 e não é para qualquer cargo. Como diz o professor João Trindade, não é para o nosso cargo, não é para o cargo de merendeira do Oeste aí. É o quê? É analista judiciário, área administrativa. Então vamos lá. Considere que determinado cidadão tenha sido convidado como mesário. Então, o que esse cidadão é? Acompanha aqui comigo. Ele é o mesário e um pleito eleitoral. Nessa situação hipotética, no exercício de suas atribuições, ele deve ser considerado agente político. Então, a questão ela acabou de afirmar para a gente que ele vai ser considerado agente político e, para os fins penais, ele será considerado funcionário público. Então, vamos lá. Acompanha aqui comigo. Quando nós falamos de agentes políticos, nós temos que ter em mente quem? Agentes políticos, de acordo com o STF, isso aqui foi resolvido pelo STF aonde, pessoal? O STF disse aqui pra gente, no RE, no julgamento do recurso extraordinário, número 228.977. E o STF, no julgamento desse recurso extraordinário, ele falou pra gente que agentes políticos são aqueles todos que exercem atribuições. Acompanhe aqui comigo. Aqueles que exercem atribuições, desculpe a letra feia aí, mas acompanhe aqui com as minhas palavras. De acordo com o STF, no julgamento do recurso extraordinário, número 22.8.977, ele falou que todos aqueles que recebem atribuições diretamente da nossa Constituição Federal, eles são considerados agentes políticos. Quem são os agentes políticos para fim desse entendimento do STF? Serão, aqui comigo, são os chefes de onde? Vamos amarrar essa questão bem direitinho aí. São os chefes do poder executivo. Se eu estiver no âmbito federal, quem é o chefe do poder executivo em âmbito federal? É o presidente da República. Em âmbito estadual, quem é o chefe do executivo? Nós temos o governador. E no âmbito municipal, quem é o chefe do executivo? É o prefeito. Então, olha só, nós encontramos até agora o mesário? Não, nós não temos o mesário aqui. Além do chefe do executivo, nós temos quem? Os auxiliares diretos do chefe do executivo. Então, olha só, quem é o auxiliar direto do presidente da República? São os ministros de Estado. Quem é o auxiliar direto do governador? São os secretários estaduais. E quem é o auxiliar direto do prefeito? Quem é o que auxilia o prefeito? São os secretários o quê? Municipais. Então, numa primeira concepção, nós temos aí o chefe do executivo e seus auxiliares. Mas além dos chefes do executivo, nós também temos aqueles que exercem as funções que nós chamamos de quê? De função legislativa. São as corporações legislativas, como intitula o nosso querido professor Eni Lopes Meireles em seu livro. Quem são aqueles que exercem a função legislativa? Vamos lá? Me acompanha aqui. Eu posso falar que um senador exerce função legislativa? Claro, professor. O senador ele compõe o Congresso Nacional. Então, no primeiro momento nós temos quem? Os senadores. Junto com os senadores, eu posso afirmar para você que nós temos os deputados? Claro, professor. Os deputados, eles estão aonde? Eles estão na Câmara dos Deputados. E quando nós falamos da função legislativa em âmbito estadual, nós temos quem? Os nossos vereadores. Ah, professor, então estou entendendo. Até agora nós não temos o quê? O mesário. Então, de acordo com o STF, esses aqui são quem? Os agentes políticos. Mas nós temos mais um que recebe atribuição direta da Constituição. Quem são eles? São os magistrados. Os magistrados. Quem são os magistrados? São os juízes e os
desembargadores e quem pela Constituição recebe a mesma atribuição dos juízes e dos desembargadores. Ou seja, eles têm tratamento igual do juiz. São os membros de onde? O membro daquele órgão, do órgão que é responsável por guardar a sociedade, do órgão que ele faz às vezes do quê? Do guardião da Constituição Federal. Ele é uma função essencial à justiça. São os membros do MP. Observa aqui comigo aqui, ó. Quem são os membros do MP? Eu posso afirmar que os membros do MP são os promotores de justiça. Eu também posso afirmar que são os procuradores? Sim. Então, esses são os agentes políticos de acordo com o Supremo Tribunal Federal. Olha, volta para a nossa questão. Olha só, ele falou que o mesário, em um pleito eleitoral, ele vai ser considerado agente político. O que torna a nossa questão o quê? Logo, por causa disso, essa questão ela está errada. Porque o mesário, ele não é o quê? Ele não é um agente político. Bacana? E é correto afirmar que, para fins penais, ele é funcionário público. Se você quiser ver o conceito de funcionário público para fins penais, depois você dá uma olhadinha, você já dá um Google aí, ó, vai lá para o artigo 327 do Código Penal, onde ele diz que toda aquela pessoa que exerça, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, qualquer cargo, emprego ou função na administração pública, se encaixa nos termos de funcionário público para os fins penais. Inclusive, quem trabalha nas entidades paraestatais. Inclusive, quem trabalha no terceiro setor, o parágrafo 1º equipara a funcionário público para fins penais. Então, nossa questão número 1 está errada, bem tranquila, bem bacana, um pouco de aprofundamento aí, a partir de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Joia?